A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos e minhas irmãs. Nesse momento, nessa hora, eu te convido a você estar lendo comigo, meditando um pouco na palavra de Deus, a palavra que cura, a palavra que liberta, a palavra que salva, a palavra que transforma a vida do ser humano que está perdido, a palavra que dá força, dá graça, que renova as forças do ser humano que está sem fé, que está caído. No nome de Jesus Cristo, meus irmãos, eu te convido a você estar lendo comigo Gênesis, capítulo 12, versículo 1, somente, que nos fala bem assim: Ora, o Senhor disse a Abraão: Sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Então, meus irmãos, entendam uma coisa: Deus fez uma promessa a Abraão. Deus, com a sua palavra santa, perfeita, desde o ventre da mãe de Abraão, Deus escolheu Abraão e o chamou para fazer a sua obra. E Deus lhe fez promessas de que usaria ele grandemente na face dessa terra, de que usaria a vida dele para libertar pessoas, para salvar nações. Louvado seja o nome do Senhor. Mas antes de que essas coisas acontecessem, bem no começo, como diz aqui a palavra do Senhor, Deus chama Abraão e fala para ele sair da terra dele, do meio da parentela dele, da casa dos seus pais, que Deus iria mostrar o lugar aonde que ele deveria ir. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, entendam uma coisa: assim como na vida de Abraão, você que está ouvindo, você que está meditando, Deus também tem promessas na tua vida. Mas, irmão, promessa de quê? Pode ser que Deus tenha o chamado de você pregar a palavra dele. Talvez Deus tenha o chamado, Deus tenha te chamado para louvar, para curar pessoas, para salvar pessoas que estão nas enfermidades, para libertar pessoas que estão aprisionadas nas drogas, com a palavra de Deus, de Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Muitas das vezes nós não damos valor à nossa própria vida, pensamos que nós estamos na terra só para sofrer, só para passar por coisas ruins. Mas quando nós olhamos pelo lado de Deus, que é o nosso Criador, nós vemos que Ele nos botou na terra com um objetivo, com uma direção, que é que nós sejamos obedientes à Tua palavra, que é que nós vivamos segundo o Seu mandamento, a Sua lei, vivamos segundo aquilo que Ele nos prometeu. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, Deus, quando Ele falou com Abraão e falou para Abraão sair do meio da terra dele, da parentela dele, da casa dos seus pais, foi aí que a vida de Abraão começou a andar. Foi aí que os sonhos, foi aí que os projetos de Deus na vida de Abraão começou a se cumprir. Porque através dessa palavra nós podemos entender que Deus ele tem
propósito, tem promessas a cumprir na nossa vida. Mas antes que a palavra de Deus e as promessas de Deus se cumpram na nossa vida, nós temos que entender que há muitas coisas, há muitas pessoas, há muitos lugares que devem ser retirados da nossa vida, que devem ser apagados da nossa vida, para que a palavra de Deus, para que o objetivo de Deus na nossa vida se conclua. Muitas das vezes, aquilo que a gente pede a Deus, aquilo que a gente busca em oração, aquilo que Deus ele nos prometeu, muitas das vezes só não se cumpre. Louvado seja o nome do Senhor em nossas vidas. Porque nós não queremos sair do meio das pessoas que estão atrasando a nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Do meio dos lugares que estão atrasando o nosso crescimento. Muitas das vezes nós não queremos abandonar certas pessoas, abandonar certos costumes e não entendemos que está atrapalhando o nosso crescimento, está atrapalhando a nossa vida espiritual em Deus. E vivemos com as mesmas pessoas, vivemos indo para os mesmos lugares e pensamos que a nossa vida vai ser só aquilo, só de fracasso, só de derrota. Mas entenda, meus irmãos, que Deus ele te chamou para uma grande obra. Mas para que essa obra se cumpra, é necessário você entender pelo poder da palavra de Deus que você tem que renunciar a lugares, você tem que renunciar a pessoas, tem que renunciar algumas coisas que nós queremos, que pensamos que é bom para a nossa vida, mas que está nos atrasando. Louvado seja o nome do Senhor. Quando Deus ele chama um ser humano, um homem, uma mulher, um jovem, ele não chama o homem, a mulher, o jovem para viver a mesma vida. Deus chama o homem, a mulher, o jovem, o adulto, para viver outra vida, para trilhar outros caminhos, para ter novas amizades, para ter novos pensamentos. Tudo isso segundo a palavra de Deus. Porque nós fomos feitos e criados para viver conforme a palavra de Deus. Mas por causa do pecado, por causa que Satanás, desde o princípio, que tentou Adão e Eva, e eles caíram na tentação. E a Bíblia, ela nos fala que é o pecado que separa o homem de Deus, que é as nossas corrupções carnais, nossos desejos carnais que nos separam de Deus. Mas Deus ele quer nos trazer para a vontade dele novamente. Deus ele nos chama a todo dia para nós voltarmos para a presença dele. Porque uma vida fora de Deus é uma vida sem graça. É uma vida sem objetivo. É uma vida sem responsabilidade, sem direção, sem propósito. E o livro de Provérbios nos fala bem assim: os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. Pois como entenderá o homem o seu caminho? Então, meus irmãos, muitas das vezes você não entende, eu não entendo a nossa maneira de viver, porque a nossa vida ela foi feita e foi criada, foi projetada pela palavra de Deus.
E até que nós não nos entregamos à palavra de Deus verdadeiramente, nós não vamos entender a nossa vida. Nós não vamos entender como que a palavra de Deus ela pode se cumprir na nossa vida. Como que o chamado de Deus pode se cumprir na nossa vida. Deus, ele tem promessas grandiosas, preciosas a fazer na tua vida. Mas você tem que entender que pessoas, lugares, você tem que deixar, você tem que sair, tirar da tua vida, para Deus ele te mostrar o que você deve fazer, o que você deve falar, para onde que você deve ir. Quando Deus chamou Abraão e lhe fez promessa, Deus não falou, você pode procurar no capítulo 12, do versículo 1 em diante, que Deus não falou: Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, da casa do teu pai, que é para tal lugar que você vai ir, que é para tal pessoa que você vai chegar. Deus não falou isso. Deus falou: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Então, Deus, ele tem coisas a te mostrar. Deus tem obras a fazer na tua vida. Então você tem que confiar na palavra de Deus. Mas, irmão, eu não sei para onde que eu vou ir, o que eu vou fazer. Você não precisa saber. Você só precisa confiar na palavra de Deus. Você só precisa acreditar que a direção que Deus ele vai te dar é a direção certa. Da onde você precisa ir, com quem você precisa estar, com quem você precisa falar. Você não precisa ficar com medo do que vai acontecer, de onde e para onde que você vai. Você só precisa confiar, porque isso é viver pela fé. Não é viver pela vista. É você viver pelo que você não vê, mas você ter a certeza e a prova das coisas que se esperam, como dizem Hebreus. A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem e a prova das coisas que se esperam. Então você não está vendo para onde você vai ir, mas você tem a certeza e você espera que Deus ele vai prover um lugar. Você não está vendo que Deus ele está te curando, mas pela fé você pode ter a certeza e esperar que ele vai providenciar a cura. Você não está vendo que Deus ele está mudando a tua vida, mas pela fé você pode ver e esperar que ele vai mudar a tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Viva pela fé, não viva pela vista. Muitas pessoas não vivem as promessas, as obras de Deus, porque querem ver primeiro Deus fazer para depois acreditar. Querem ver Deus fazer milagre para depois ela acreditar. Tem pessoas que são que nem Tomé, precisam ver as marcas, os sinais na mão do sofrimento que Jesus Cristo ele teve quando ele ressuscitou para crer. Quando Jesus Cristo ele ressuscitou, como ele havia dito, ele foi até os seus discípulos. Uns ficaram atemorizados, ficaram espantados, e Tomé ele ficou desacreditado. Aí Jesus falou: Tomé, vede minhas mãos, olhe para mim, veja que um espírito não tem carne. Olha a minha mão furada, Tomé. Louvado seja o nome do Senhor. Olha os meus pés furados. Veja que sou eu, o teu mestre. Então, meus irmãos, você não precisa ver para crer.
Você só precisa crer para ver o teu milagre. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus te abençoará. Deus cumprirá com as promessas na tua vida. Em nome de Jesus.